Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman aqui de volta com um vídeo de dicas da suite iWork da Apple, que concorre há muito tempo com o Office da Microsoft, com o Google Docs também. A gente já fez aqui no canal, se eu não me engano, mais de um vídeo sobre o Keynote. Já fizemos também vídeo de dicas do Pages, mas se eu não me engano esse daqui é o primeiro do Numbers, concorrente direto aí do Excel para planilhas eletrônicas. Então simbora aqui com 10 dicas bacanas do Numbers, que eu vou demonstrar aqui no Mac, mas boa parte ou todas elas se aplicam também ao Numbers para iPad e para iPhone. A primeira dica diz respeito a uma das coisas que eu mais gosto, que foram talvez mais revolucionárias do Numbers, que é o fato de que você pode ter múltiplas tabelas dentro de uma mesma planilha. Claro que eu posso criar aqui quantas planilhas eu quiser, mas cada planilha tem a sua própria divisão entre múltiplas tabelas. Então você não fica com aquele mundo de células, de colunas e de linhas como o Excel, que você tem até a possibilidade ali de simular múltiplas tabelas no Excel, mas no Numbers realmente é tudo independente. Mas a dica é que elas são também interativas entre si. Então vamos supor que esse valor aqui, em vez de 9,03 dólares, eu queira colocar aqui igual e puxar um valor dessa tabela aqui. Eu posso só clicar aqui e ele vai, referenciar outra tabela, eu dou OK e agora eu estou puxando um valor aqui por essa tabela aqui de outra e eles então ficam automaticamente linkados e atualizados em tempo real. E isso você pode fazer não só entre tabelas, mas também entre diferentes planilhas dentro de um mesmo documento. É só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, igual, alternar para outra planilha, para a tabela que você quiser e clicar para referenciar ela, inclusive puxando dados de múltiplas tabelas, por exemplo, se você quiser criar um gráfico aqui no Numbers. Mas beleza, Rafael, o que acontece então se a gente pegar uma planilha como essa aqui de múltiplas tabelas e exportar ela para o Excel? Porque sim, o Numbers permite você exportar para o Excel, então essa é a segunda dica do vídeo. Vamos lá. Eu vou aqui no menu Arquivo, Exportar para Excel. Vocês veem que tem outras opções, mas o que a gente está tratando aqui é Excel. E justamente aqui ele dá a opção do que fazer. Com relação às folhas de cálculo do Excel, como que ele vai exportar esse documento do Numbers? Eu posso colocar uma por folha ou uma por tabela e ainda pode incluir uma planilha de resumo. Então você escolhe aqui como que você vai dividir as planilhas do Excel de acordo com o seu documento do Numbers. E se quiser, você ainda pode colocar aqui uma senha também para abrir esse documento quando ele for exportado por Excel. Então, não se preocupe, porque essa interatividade entre documentos do Numbers para o Excel e vice-versa, hoje em dia está funcionando super bem. Terceira dica de hoje diz respeito a formatos de dados interativos em células. Eu vou pegar aqui um exemplo nessa planilha aqui, que tem vários números aqui digitados manualmente. Aqui na direita, no inspetor, eu vou na área de célula e vocês estão vendo que a formatação aqui de dados está automática. Isso daqui é um número 27 normal, mas eu posso clicar aqui no tipo dessa célula e a gente tem várias opções aqui que vocês provavelmente conhecem. Eu posso formatar a célula como número, moeda, sistema numérico, texto, mas essa área aqui talvez vocês nunca experimentaram, que são as partes interativas. Então eu posso ter, por exemplo, uma caixinha de seleção aqui. Posso marcar aqui, sim ou não, se for alguma coisa que você quer checar na sua planilha. Vou colocar agora aqui o seguinte, que é a classificação por estrelas. Você também pode ter isso daqui e a pessoa vai clicar e classificar alguma coisa aqui por estrelas. São vários tipos de dados interativos. Temos também um controle deslizante. Nesse caso aqui você pode especificar um mínimo, um máximo e um diferencial. Então a pessoa vem aqui, e pode arrastar um controle para definir um número, fica mais fácil aqui e impede que ela digite alguma coisa errada. Temos em seguida aqui também incremento, também tem mínimo, máximo, diferencial, formato desse número, que é basicamente como o anterior, só que em vez de um slider você tem as setinhas para cima e para baixo aqui, se for uma coisa mais específica que você quer selecionar de forma mais precisa. E por fim, o último tipo aqui interativo é um menu pop-up. E aqui você escolhe, então, as várias opções. Vamos supor aqui que eu só possa ter algumas opções aqui, variando de 75, vou botar até 70, vai. Já estava em 90 ali, são números aqui aleatórios, mas você especifica, então, quais opções que estarão nesse menu pop-up. Você especifica se vai começar como o primeiro item ou se começa em branco. E a pessoa, então, agora tem aqui um pop-upzinho para selecionar somente uma das opções que você pré-definiu ali naquela janelinha. Então, formatos interativos de células, uma coisa muito útil aqui no Numbers, que eu acho que muitos de vocês não conheciam. Se você precisar classificar ou ordenar uma tabela, vocês estão vendo que os nomes aqui não estão numa ordem certa, a gente selecionando qualquer uma das células, a gente pode vir aqui nessa área ordenar do inspetor, e você pode ordenar a tabela inteira, somente as linhas que você tiver selecionado. Você especifica aqui como que vai ser essa ordenação, pode ser pelo primeiro nome, pelo último nome, entre outros dados, se vai ser crescente ou decrescente, e é só clicar aqui em ordenar agora e pum!
Tudo ordenado aqui do jeito que você configurou aqui com apenas um clique. Mas se você achou essa questão de ordenação aqui muito simples, eu quero vir nessa outra tabela aqui e observe, por exemplo, que nessa coluna aqui de item, a gente tem alguns que se repetem. E a gente pode filtrar essa tabela pelos itens. É só vir aqui na aba organizar e em vez de ir na seção ordenar como a gente estava, vamos ir na seção filtrar aqui e eu vou adicionar então um filtro nessa tabela aqui, nessa coluna item. Vamos lá, selecionar aqui item e agora ele já me abre aqui um filtro rápido e me mostra exatamente quais são as opções que existem nessa coluna. Então olha só que interessante, eu posso desmarcar binder aqui e desmarcar também pen set e ele vai aqui me filtrando. Eu vou desmarcar tudo aqui para vocês entenderem como é que funciona. Vocês vão ver que vai sumir tudo. E eu só quero mostrar agora os itens que tiver pen. Ele mostra, inclusive, aqui à direita quantos itens tem. Então é uma forma de você filtrar sua tabela, que pode ser aqui gigantesca, e você então navegando aqui somente pelas linhas que corresponderem ao seu filtro. Isso daqui ajuda demais em várias coisas que eu faço no Numbers. E só como uma opção extra, se a gente filtrar aqui essa área de unidades, por exemplo, que tem aqui números, além desse filtro aqui por seleção, que nesse caso já não funciona tão bem, a gente tem outras regras. Então a gente pode entrar aqui em número, por exemplo, e falar, eu só quero o número maior que 15. Dou Enter aqui e ele só vai me mostrar as linhas dessa coluna que estiverem de acordo então com esse filtro. Explore isso daí que é muito bom. Ainda nesse mesmo exemplo aqui, observe o que acontece quando eu começo a rolar essa tela aqui. Essa primeira linha aqui, que é a linha de cabeçalho azul, ela some, mas ela não precisa sumir, porque essa é a linha principal. A gente pode então selecionar aqui essa linha, clicar no menu à direita aqui e congelar a linha de cabeçalho. Então, aparentemente aqui não mudou nada, mas se eu começo a rolar a tela, ela fica então sempre visível. Isso você configura aqui na área de formatação, na área de tabela, a gente tem aqui, ó, essa área de cabeçalhos e rodapés, você especifica quantos cabeçalhos da primeira coluna você vai ter e da primeira linha ou do rodapé. E dentro disso daqui você pode então congelar as linhas de cabeçalho a depender do número. Pode, nesse caso aqui é apenas uma, mas você pode ter de 0 a 5. Outra coisa também muito bacana e muito útil por aqui. Vamos falar agora de formatação condicional de células. Aqui a gente tem uma formatação normal, não tem nada mudando. Eu vou selecionar aqui todas essas células aqui dessa última coluna. Vamos na área aqui de célula. Claro que eu posso preencher isso daqui da forma como eu quiser, tá? Posso personalizar aqui o formato de dados, pintar de uma determinada cor aqui, tudo isso vocês já devem saber, mas a gente tem um botão aqui de destaque condicional, que é a dica de agora. Eu vou adicionar aqui uma regra. É uma coisa bem parecida com o filtro que eu estava mostrando para vocês. Eu vou usar, inclusive, uma condicional similar aqui de um número. Nesse caso, em vez de maior que, eu vou colocar menor que. E aí eu vou colocar um número aqui menor que 500, dá OK, e ele já veio com preenchimento vermelho aqui, mas eu posso alterar isso daqui para vários outros presets. Eu vou colocar só texto vermelho e pronto, olha só. Os textos vermelhos que corresponderam a meu destaque condicional aqui, no caso menor do que 500, foram automaticamente preenchidos aqui de vermelho. Normalmente isso é mais usado quando é um número negativo e você pode usar exatamente essa função aqui para personalizar, então, destacar os seus números negativos numa coluna automaticamente, sem precisar pintar eles só porque eles são negativos, é só criar uma condicional aqui. Próxima dica é relativamente simples, mas eu acho que muitos de vocês podem não saber. Eu vou pegar esse texto aqui, selecionar ele, clicar com o botão direito e olha só. O Numbers permite que você adicione links às células, que pode ir para uma página da web, um e-mail, número de telefone ou folha. Nesse caso eu vou colocar aqui uma página da web, é só colar o link que você quiser aqui, clicar fora, isso daqui agora virou então clicável, é só clicar nele e ele te leva para onde quiser. Isso é muito importante, muito útil também quando você está criando planilhas de produtos, planilhas de, sei lá, links de afiliados, coisas que você quer referenciar. Você pode linkar, como eu mostrei, para uma outra folha dentro da planilha. Então, links e células também é uma coisa que muitos podem saber que não existe no Numbers e tá aí, simples e rápido. Digamos que você esteja trabalhando num documento há muito tempo e você queira retornar uma versão anterior dele. Esse daqui, inclusive, está censurado, que é um documento real, não é de exemplo meu, mas a gente pode vir aqui no menu Arquivo, Reverter para e explorar todas as versões. Mais uma vez eu estou tendo que censurar aqui os dados dessa planilha, porque é uma planilha real, mas o Numbers nos leva aqui. Isso é uma coisa que está presente em vários outros aplicativos da Apple, especialmente em todos da suite iWork. Mas o que a gente tem aqui é um time machine dessa planilha. E é uma planilha bem antiga. Vocês veem que eu tenho aqui um histórico enorme aqui de muitos anos. Eu posso rolar aqui à vontade. E o que eu selecionar aqui eu posso recuperar. Ele mostra anos e meses e eu posso retornar para qualquer versão antiga desse documento com apenas um clique.
E para fechar as dicas de hoje, eu mostrei isso na exportação para o Excel, mas se você for em arquivo definir senha, você já pode aqui proteger a sua planilha do Numbers com uma senha, verificar ela, colocar uma dica e optar aqui por abrir também a sua planilha com o Touch ID se o seu Mac suportar um. Então é uma forma muito simples aqui de proteger as suas planilhas do Numbers sem precisar exportar ela para PDF, para Excel, que nos dão essa opção também. Você pode proteger aqui o arquivo original .numbers no seu Mac com uma senha e abrir ele com o Touch ID. Muito simples e muito rápido. Eram essas, meus amigos, as 10 dicas que eu tinha para trazer para vocês hoje do Numbers aqui para Mac. Como eu falei, boa parte delas, se não todas, também funcionam no Numbers para iPad e para iPhone. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o joinha aí na saída se sim e a gente se vê em breve, é claro, com muito mais. Tchau, tchau. Hey, yo, Pope, what up, man? Put a rap on that. Real recognize real, STL to the ATL. Now I'm talking about folks. Let's go.